Olá, meus queridos, um bom anoitecer para todos vocês. Para quem ainda não me conhece, que está chegando agora pela primeira vez aqui no canal de leituras, eu sou a Tatiana, tá? E estou aqui no propósito, como o próprio nome do canal diz, canal de leituras. O meu propósito aqui é fazer leituras de livros, como a Bíblia, como os apócrifos, e assim quantos mais tiver ao meu alcance, tá bom? Tem muitos livros bons. Então, meus irmãos, eu finalizei a leitura da história do Evangelho Árabe da Infância de Yahushua. Eu finalizei essa história em 2 lives. Estou falando sobre isso porque provavelmente muitos vão estar procurando os vídeos como esse que eu estou gravando agora, tá? É um vídeo que é gravado e depois editado. Estava pensando em fazer essas leituras em lives, mas eu achei melhor fazer assim, dessa forma, e quando tiver a oportunidade de fazer lives, a gente vai simplesmente conversar sobre a leitura ou sobre outros assuntos. Eu achei até melhor assim, fazendo a leitura dessa forma que eu vou fazer agora, que eu estou fazendo como nos vídeos anteriores, mas avisando a todos os meus seguidores, aqueles que estão chegando agora. Para quem está chegando agora no canal, te convido, meu irmão e minha irmã, que se inscreva no meu canal, tá? Canal de leitura. Ative o sininho para receber as notificações do YouTube. Cada vez que eu for publicando os vídeos, o YouTube vai entregando para aqueles que ativam o sininho, tá? Se você gostar do conteúdo, curta, comente, compartilhe com seus amigos, para que a gente possa levar essa leitura para mais pessoas, tá bom? Então, a finalização da leitura do livro O Evangelho Árabe da Infância foi feito em 2 lives, tá? Em 2 lives. Então estou logo avisando para que vocês não fiquem procurando vídeos como este. Estão nas lives que eu fiz. Uma eu fiz sozinha e a outra eu fiz com uma amiga minha, uma irmã, a irmã Claudijane Araújo, do canal Como é Bom Acordar, tá? Se você não conhece o canal da irmã Claudijane, já estou aqui colocando o nome do canal dela, né? Canal Como é Bom Acordar, Claudijane Araújo. Ela está fazendo umas lives abençoadas. Quando você assistir as lives dela, os vídeos, são vídeos muito edificantes. Então, nós duas fizemos uma live e outra live eu fiz sozinha. Então, todas as 2 lives eu completei a história desse livro, finalizando a leitura. E hoje nós vamos iniciar a leitura do livro Excertos do Evangelho Armênio, também fazendo parte da infância do nosso Salvador Yahushua, tá bom? Excertos do Evangelho Armênio. Essa leitura, este livro, também está no Apócrifo volume 1, tá bom? Para quem tem o livro, está na página 471. Esse livro tem pouquíssimos capítulos, então nós vamos fazer essa leitura completa hoje deste livro. E desde já quero dizer para vocês que este livro ele começa do capítulo 10 em diante. Ele não tem os primeiros capítulos, tá? Por quê? Porque como diz a palavra aqui, ó, como diz a frase, o título, Excertos do Evangelho Armênio. Excertos significa fragmentos, tá? Ou seja, se está começando a partir do capítulo 10, está provando para nós aqui que essa leitura, este livro, está fragmentado, ou seja, não está completo, tá? Então ele começou aqui no capítulo 10, tá bom? Esse livro diz assim: Excertos do Evangelho Armênio da Infância. Armênio por quê? Porque foi encontrado esses fragmentos e foi na tradução armênico. Esse livro conta a história dos magos que visitaram Yahushua recém-nascido. Essa mesma história que a gente lê na Bíblia, que a gente viu nos livros apócrifos anteriores, sobre os magos,
tá? Conta a história desses magos que visitaram Yahushua. É um evangelho do século VI, um texto siríaco que foi traduzido por um armênio chamado Anania Shirakatzi. Não sei se li o nome certo, mas é assim que está escrito. Anania Shirakatzi, tá bom? É só uma explicação breve, né, para que a gente possa se situar um pouco nessa leitura, neste livro. E agora nós vamos dar início à leitura deste livro. Excertos do Evangelho Armênio da Infância. Capítulo 10. Fim do Evangelho inteiro da infância, com o auxílio do Criador Supremo, segundo o que encontramos no original. O capítulo 10 descreve minuciosamente a viagem dos magos, o seu cortejo faustoso e sua chegada a Jerusalém. Cortejo faustoso, meus queridos, significa um evento caracterizado por ostentação, requinte, luxo, tá? Vamos ver um exemplo aqui de faustoso, evento faustoso, cortejo faustoso. Olha um exemplo, uma coroação real. É um espetáculo faustoso. O que nós vemos aí pelo YouTube, pelos jornais, né? Esses eventos lá na Inglaterra, né? Com a rainha, o rei, os príncipes, né? Não é assim que eles fazem esses cortejos para a rainha? Então ali muita coisa bonita, né? Continuando. Então assim, esses magos, eles quando viajavam, eles viajavam dessa forma, tinha o seu cortejo faustoso. Então eles não eram pouca coisa não, tá bom? Herodes chama-os ao seu palácio para que lhe digam quais os propósitos da viagem. Queriam adorar o recém-nascido, dizem eles. Herodes então quer saber mais. Olha só, também isso está na Bíblia. Quem vos contou o que dizeis e como chegastes a sabê-lo? A pergunta de Herodes, né? Responderam os magos. Nossos antepassados legaram-nos um testemunho escrito sobre isso, que foi guardado e selado sob o maior segredo. E durante longos anos, pais e filhos, de geração em geração, mantiveram viva essa expectativa, até que finalmente essa palavra veio a cumprir-se em nossos dias, como nos foi revelado por Iahu numa visão que tivemos de um anjo. Esta é a causa de nos encontrarmos neste lugar que nos foi indicado pelo Criador. Tornou Herodes. Qual a procedência desse testemunho que somente vós conheceis? Capítulo 11. Os magos responderam: nosso testemunho não procede de homem algum. É um desígnio divino referente a uma promessa feita por Iahu em favor dos filhos dos homens e que foi conservado entre nós até o dia de hoje. Disse Herodes: onde está esse livro que somente vosso povo possui? E os magos responderam: nenhuma nação além da nossa tem notícia direta ou indireta dele. Somente nós possuímos o testemunho escrito. Porque, como sabes, depois que Adão foi expulso do paraíso e depois que Caim matou Abel, Iahu deu a nosso primeiro pai um filho de consolação, chamado Sete. E a ele entregou aquela carta escrita, assinada e selada por suas próprias mãos. Olha que privilégio, tá? Escrita pela mão do Criador. Sete recebeu-a de seu pai e a transmitiu a seus filhos. Estes, por sua vez,
transmitiram-na aos seus, e assim se passou de geração em geração. Todos, até Noé, receberam a ordem de conservá-la com todo cuidado. Este patriarca, que no caso é Noé, entregou-a a seu filho, Sem, e os filhos deste a transmitiram aos seus descendentes, que por sua vez a entregaram a Abraão. Este a deu a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, por meio do qual chegou ao poder do nosso povo nos tempos de Ciro, rei da Pérsia. Nossos pais a depositaram com todas as honras em um salão especial, e assim chegou até nós, que graças a este misterioso escrito, de antemão tomamos conhecimento do novo monarca, filho de Israel. Capítulo 12. E o rei Melquisedeque pegou o livro do testamento que conservava em sua casa, como precioso legado dos seus antepassados, segundo o que já dissemos, e presenteou ao menino, dizendo-lhe: aqui tens a carta selada e firmada por tua própria mão, que achaste por bem entregar aos nossos superiores para que a guardassem. Toma, pois, este documento que tu mesmo escreveste. Abra-o e leia, pois está em teu nome. Capítulo 13. Esse capítulo 13, meus queridos, vai explicar um pouco sobre o capítulo 12, tá? Vamos ler. E o documento dirigido a Adão estava assim encabeçado. 2 pontos. Olha só. Assim está escrito no documento que eu vou ler agora. No ano de 6.000, no 6º dia da semana, no mesmo dia em que te criei, e a hora sexta, vocês estão percebendo que essa carta foi dirigida a Adão, como está escrito aqui, tá? No capítulo 13, e quem escreveu foi o próprio Criador. E olha o que está dizendo aqui para Adão. No ano de 6.000, no 6º dia da semana, no mesmo dia em que te criei, e à hora sexta, enviarei meu filho unigênito, o Verbo divino, que se revestirá da carne da tua descendência, e virá a ser filho do homem. Ele te devolverá a dignidade original através dos terríveis tormentos da sua paixão no madeiro. E então tu, ó Adão, unido a mim com alma pura e corpo imortal, serás deificado e poderás, como eu, discernir o bem e o mal. Esta é a leitura que está escrito nesse testamento, tá? E vocês estão percebendo que aqui está registrando que o nosso Salvador nasceu também no 6º dia da semana, a hora sexta. Então, meus queridos, para quem não sabe, a hora sexta significa ao meio-dia, tá? Aqui nessa frase que diz assim: então tu, ó Adão, unido a mim com alma pura e corpo imortal, serás deificado e poderás, como eu, discernir o bem e o mal. Ou seja, terá uma natureza divina. Por isso que ele diz aqui: poderás, como eu, discernir o bem e o mal. E nesse mesmo capítulo, quando diz aqui, ó, que no ano de 6.000, no 6º dia da semana, no mesmo dia em que te criei, ou seja, no mesmo dia que o Pai, que o nosso Criador criou Adão, ele criou também o nosso Salvador, né? O nosso Salvador nasceu nesse dia, no 6º dia. No 6º dia da semana. E aqui diz mais, a hora sexta, que significa ao meio-dia. Esse foi o horário que Yahushua nasceu, ao meio-dia, segundo a leitura deste livro. Não estou dizendo que é verdade, que não é, que bate o martelo, não. Estou fazendo a leitura,
Quem sabe mais para frente, essa leitura explica melhor, né? Capítulo 23. E Yahushua costumava levar jovens até a borda do poço que fornecia água para toda a cidade. E tirando os cântaros de suas mãos, batia-os uns contra os outros ou contra as pedras e jogava-os depois no fundo do poço. E com isso, aqueles jovens não ousavam entrar em casa com medo dos seus pais. E Yahushua então compadecia-se vendo-os chorar e lhes dizia: não choreis mais, que eu devolverei os vossos cântaros. Depois, Yahushua dava ordem aos caudais das águas e estes arremessavam de volta os cântaros intactos para a superfície. Pausa, vou dar uma pausa bem aqui para dizer aqui para vocês. Primeiramente, caudais das águas significa volume de águas, tá? Naquele poço, volume de água, tinha muita água no poço. E ele deu ordem àquele volume de águas e a própria água do poço expulsava, jogava os cântaros para cima. E eles vinham, os cântaros vinham intactos, inteiros, tá? Mais um milagre do nosso Yahushua. Quando vocês viram que bem na leitura diz assim, que os jovens não ousavam entrar em casa com medo dos seus pais, isso nos traz à memória os nossos antepassados, né? Como era a nossa vida com os nossos antepassados. Por quê? Porque a gente ouve muitas histórias dos nossos pais, né? Dos nossos avós. Gente, eles apanhavam quando um cântaro caía, quando um pote caía e quebrava. Eles apanhavam. Eles iam buscar água no poço e era com muito cuidado, né? Botava a rodilha na cabeça para botar o pote, né? De barro, mas tinha que ter muito cuidado, porque os pais, principalmente as mães, né? Quando a criança ou o adolescente ia lá buscar, que vinha e quebrava, era pisa na certa. E aqui tá mostrando que eles estavam chorando com medo dos seus pais, né? Porque Yahushua pegou os cântaros, né? Olha só, ele tirou os cântaros de suas mãos, das mãos daqueles jovens, batia uns contra os outros, um cântaro no outro e quebrando, né? E também nas pedras, e também jogava no poço. Ora, um cântaro, ele ia quebrar de qualquer jeito, né? Das três formas, eles se quebravam. E aqueles jovens ficaram morrendo de medo dos seus pais, de chegar com os cântaros, sem os cântaros na mão, todo quebrado. Mas Yahushua, com pena deles, disse: não choreis, né? Não choreis. E pegou o quê? Ele devolveu seus cântaros, né? Dando ordem àquelas águas, aquele volume de água que estava lá no poço, dando ordem àqueles volumes para que expulsasse, jogasse os cântaros para cima, e os cântaros vieram todos intactos. Ah, Tatiana, não dá para acreditar nessa história. Meus irmãos, não dá? Mas nós estamos falando do nosso Salvador Yahushua, o Filho do nosso Criador. Sempre vamos trazer a memória, tá? De quem nós estamos falando. Do nosso Salvador Yahushua. Continuando a história. Cada um pegava o seu e voltava ao seu lar, contando a todo mundo os milagres de Yahushua. Cada um desses jovens que estavam morrendo de medo, chorando, né? Medo de apanhar. E eles voltaram, foi alegres e contando para os seus pais o que foi que Yahushua fez. Milagre. Um outro dia, levou-os de novo consigo e fê-los acampar à sombra de uma gigantesca árvore. Os mesmos jovens foram com Yahushua de novo e foram acampar, né? À sombra dessa gigantesca árvore. Então Yahushua deu ordens para que ela, a árvore, inclinasse os seus ramos. E o próprio Yahushua subiu e ficou em cima da árvore, sozinho, tá? Mandou depois que ela se endireitasse, ou seja, ele mandou que a árvore se inclinasse para que ele subisse, ou seja, os galhos baixaram. E Yahushua sobe e depois ele dá ordem para que ela se endireitasse, ou seja, ele foi lá para cima da árvore, porque ela era gigantesca. Então ele ficou no topo da árvore, tá bom? E aqui diz que
ela se endireitou e ele elevou-se, dominando assim toda aquela paisagem. E Yahushua manteve-se ali durante 1 hora, lá em cima, no topo da árvore, até que os outros jovens, começaram a gritar para ele, dizendo assim: manda, Yahushua, que essa árvore se incline, para que possamos subir contigo. E Yahushua assim fez e lhes disse: vinde depressa junto a mim. E subiram ao seu lado, cheios de gozo. Pouco depois, Yahushua mandou que a árvore inclinasse de novo seus ramos. E depois que todos haviam descido, a árvore recuperou sua posição original. Que poder, meus queridos, que poder, que tamanha grandeza, que poder Yahushua tem. Mas ainda tem gente que não vai acreditar nessas histórias, né? Porque diz assim: mas isso não é a Bíblia, tá? Sinto muito. Para mim é tremendo, sabe? Capítulo 25. Maria lhe disse: meu filho, como ainda não és mais do que um menino, e não uma pessoa mais velha, temo que te aconteça alguma desgraça. E Yahushua respondeu: teus temores, minha mãe, não são de todo razoáveis, pois eu sei muito bem tudo o que deve me acontecer. Maria disse: não sintas pena pelo que acabo de dizer-te, mas estou rodeada de fantasmas e não sei o que fazer. Tipo assim, né? Que ela estava querendo dizer que ela estava sendo atormentada por esses fantasmas de pensamentos, né? De pensamentos, achando assim, preocupada com seu filho, pelas coisas que poderiam acontecer a ele, por tudo que ele estava fazendo, né? Os milagres, os prodígios. Então, assim, por ele ainda ser um menino, como ela diz, você é um menino ainda, você ainda não é um adulto. Então, eu temo pela tua vida, eu temo pelo que pode acontecer contigo. É uma mãe, né? A mãe dele estava dizendo isso para ele. E ele diz assim para ela, né? Teus temores, minha mãe, não são de todos razoáveis, pois eu sei muito bem tudo o que deve me acontecer. Ou seja, ele dizendo para ela, né? Eu entendo, minha mãe, eu entendo que os teus temores são razoáveis, eu entendo, tá? Mas eu sei tudo o que vai me acontecer, porque ele sabe. Ia chegar o momento da crucificação, tudo isso ele já sabia. E Yahushua perguntou: e o que pensas fazer comigo? Porque ela está preocupada com ele, né? E aí ele pergunta para sua mãe: e o que pensas fazer comigo? E Maria disse: é isto que me preocupa. Nós temos empenhado ao máximo para que aprendas durante a tua infância todos os ofícios, e até agora não fizestes nada nesse sentido, nem te interessastes por nada. E agora que já estás mais crescidinho, que preferes fazer? E como queres passar a tua vida? Tipo assim, ela queria que ele vivesse uma vida normal, como todas as outras crianças, né? Só que ele tem uma missão, ele veio para cumprir uma missão. Então, assim, como ela procurou, a gente fez a leitura do livro anterior, né? O livro árabe, tá falando o quê? Que ela procurou professores para ele. Mas sempre que ele ia para onde o professor para fazer a pergunta para ele, a resposta de Yahushua deixava esses professores de boca aberta, deixava eles pasmos, admirado com tanta sabedoria, entendeu? Então, por esse motivo, ela percebia que não era normal. Ele não ia poder viver uma vida normal como os outros, entendeu? É isso que ela estava preocupada. Então ela diz assim para ele: e agora que já estás mais crescidinho, que preferes fazer e como queres passar a tua vida? E agora vamos ver o que Yahushua disse para sua mãe. Ao ouvir essas palavras, Yahushua indignou-se em seu íntimo e disse à mãe. Ao ouvir essas palavras, Yahushua indignou-se em seu íntimo
e disse à sua mãe: falaste muito inconsideradamente. Será que não entendes os sinais e prodígios que faço diante de ti, para que possas ver com teus próprios olhos? Aqui eu estou me lembrando, sabe o que, meus irmãos? Aquele dia, naquela leitura, que Yahushua ressuscita um coleguinha que foi picado de cobra. E ali José dá um puxão de orelha nele, né, repreendendo ele, dizendo para ele: não sejas imprudente, meu filho. E ele diz assim: tu bem sabes de quem está puxando a orelha, né? Por que fizestes isso? Entende? Então aqui aconteceu a mesma coisa. Por ela dizer essas palavras para Yahushua, né? Tipo assim, preocupada, o que vai fazer da tua vida? E ele se indignou. Por quê? Porque até ali é como se ela não tivesse entendido quem Yahushua era de fato. Ela é como se ainda não tivesse caído a ficha nela. E ele se indignou. Por quê? Porque ela é a mãe dele, foi ela que trouxe ele ao mundo. Nós vamos recordar em uma das leituras que nós fizemos nos vídeos anteriores, que quando Yahushua nasce, lá mesmo dentro daquela caverna, ele fala para ela, mesmo recém-nascido, ele falou com ela. Ele falou para ela e disse o nome dele, disse de onde ele veio, de quem ele veio. Ele disse tudo para ela, recém-nascido. Então ali é como se tivesse assim, a cada momento que vai passando a vida, né, de Yahushua, é como se ela fosse esquecendo esses detalhes. E ele se indignou com ela. Ele diz o que para ela assim, ó: ao ouvir estas palavras, Yahushua indignou-se em seu íntimo e disse à mãe: falaste muito inconsideradamente. Será que não entendes os sinais e prodígios que faço diante de ti, para que possas ver com teus próprios olhos? Ainda não me acreditas depois de tanto tempo que estou vivendo contigo, minha mãe? Que coisa forte, né, meu irmão e minha irmã? Que leitura forte. Observa, ele continua dizendo para ela: observa meus milagres, considera tudo o que tenho feito e tem paciência durante algum tempo, até que vejas realizadas todas as minhas obras, pois a minha hora ainda não chegou. Enquanto isto, minha mãe, mantém-te fiel a mim. E dizendo isto, Yahushua saiu apressadamente de casa. Essa história que eu acabei de ler aqui está me levando para a Bíblia. Vocês lembram que quando Yahushua se perde deles, e eles, depois de muito tempo, eles encontram Yahushua lá na sinagoga, no templo lá, falando com os doutores da lei, e os doutores da lei estavam ali admirados com tanta sabedoria de um menino de 12 anos. Vocês lembram disso? E quando o José e Maria chegam e vão buscar ele lá, ela repreende ele, dizendo assim: por que fizeste isto? Então, essa história aqui está me trazendo à memória esse momento. Será que essa história aqui não é esse momento que aconteceu lá na Bíblia? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque no livro anterior já falou da história quando Yahushua se perdeu deles e foi encontrado lá junto com os doutores da lei. Capítulo 28. Yahushua, desejoso de mostrar-se ao mundo, encontra 2 soldados rindo. Estes vêm-no sentado tranquilamente junto a um poço, e um deles lhe diz: menino, de onde vens? E para onde vais? Como te chamas? E Yahushua respondeu: se eu te disser, não serás capaz de compreender-me. Sabe por que ele disse isso, meus queridos? Por que ele deu essa resposta? Porque de onde é que ele veio? Quem é ele? De onde ele veio? E essa resposta que ele ia dar para eles, eles não iam querer entender.
Por quê? Porque só entende, meus queridos, aquele que nasce no espírito, tá? Aquele que é nascido da carne não entende as coisas do espírito. Vocês lembram disso, né? E aqui ele diz: se eu te disser, não será capaz de compreender-me. O soldado perguntou-lhe novamente: teu pai e tua mãe ainda vivem? E Yahushua respondeu: efetivamente, meu pai vive e é imortal. O soldado respondeu: como? Como imortal? E Yahushua disse: sim, é imortal desde o princípio, e a morte não tem poder sobre ele. Então o soldado disse: quem é este que viverá sempre e além dele, já que a morte não tem poder algum e que teu pai tem a imortalidade garantida? E Yahushua respondeu: não serias capaz de conhecê-lo, nem de ter uma ideia aproximada dele. E o soldado disse: quem pode vê-lo? E Yahushua respondeu: ninguém. E o soldado perguntou: onde está teu pai? E Yahushua respondeu: no céu, acima da terra. E o soldado disse: e tu, como poderás ir junto dele? E Yahushua respondeu: já estive ali e ainda agora estou em sua companhia. O soldado respondeu: não sou capaz de compreender o que dizes. E Yahushua disse: é por isto que é indizível e inexplicável. O soldado perguntou: então quem pode entendê-lo? E Yahushua respondeu: se me pedires, explicar-te-ei. Então o soldado disse: diga-me, Yahushua, eu te peço. A seguir, Yahushua lhes conta sua ascendência divina e temporal no seio de Maria. Os soldados aceitam suas explicações e Yahushua se despede deles e termina o texto. Quem serão esses dois soldados, meus irmãos? Quem serão esses dois soldados? Que conversa é esta? A história terminou. Este livro finalizamos. Vamos bater um papo agora sobre essa passagem bem aqui, meus queridos. Que nesse momento o Pai me deu assim, um discernimento, me deu uma sabedoria nesse momento para dialogar com vocês sobre isto. Essa conversa desses soldados com Yahushua nos faz entender da seguinte forma. Aqui, os soldados estavam tendo uma conversa com Yahushua pessoalmente, porque até então Yahushua estava entre os homens. Aqui Yahushua ainda era o quê? Um adolescente, tá? Um jovenzinho. Eu penso que nesse momento que Yahushua sai de casa, depois de ter aquela conversa triste com Maria, né? Por ele ter dito para Maria que Maria não estava considerando ele pelo tanto de coisa que ele fez diante dos olhos dela, né? E olha que foram muitos, não foram poucos. Começando pela água do banho, né? Que ela banhava o próprio filho. E de repente ela faz uma pergunta como se ela estivesse diante de uma pessoa comum. Ele é uma pessoa carnal ali naquele momento? Era, porque ele veio para se fazer carne e habitar entre nós. Mas ele era de natureza divina. Ele é de natureza divina. Só que ali as perguntas de Maria entristeceram Yahushua pelo simples fato de que Maria, por ser sua mãe e estar com Yahushua toda essa caminhada, é como se ela não tivesse captando quem era o filho dela de fato. Então ali ele sai de casa, depois de ter dado aquela resposta para sua mãe, ele sai de casa. Imagina assim, o aborrecimento dele. Ele saiu tipo decepcionado
com sua mãe. E ele foi para algum lugar. E nesse lugar que ele foi, segundo essa leitura aqui, ele estava naquele momento conversando com seu Pai Celestial. Ele estava ali tendo um momento com seu Pai. Foi quando os soldados se aproximaram dele e perguntou quem era ele, de quem ele era filho, de onde ele veio. E as respostas que ele dava aos soldados não eram respostas carnais, eram respostas espirituais. Tanto que ele fala que o pai dele é imortal, né? O pai dele mora no céu. E que naquele momento ele estava ali com o pai dele. Entende? E é nessa conversa, em nenhum momento, para vocês terem uma ideia, olha isso. Maria, por ser mãe, tá? É como se ela não estivesse entendendo quem era o filho. E já esses dois soldados que se aproximaram de Yahusha e fizeram todas essas perguntas, e Yahusha respondeu da forma mais sincera possível, espiritualmente falando, os soldados creram. Os soldados acreditaram. Então, o que é que traz para nós nessa mensagem? Meus queridos, hoje nós não vemos Yahusha em carne e osso, o nosso Salvador. Nós não vemos Ele, nós não tocamos nele, nós não sentimos Ele. Toque, pessoa, carne, nós não sentimos. Mas espiritualmente falando, nós sentimos, nós olhamos Ele pelos olhos da nossa confiança, da nossa fé, da nossa confiança, nós sentimos Ele. Então, essa conversa que Yahusha estava tendo com os soldados nos ensina isso, que se nós fizermos a mesma coisa que esses soldados fizeram, de buscar um momento com o nosso Salvador, nos aproximarmos dele em espírito, conversar com o nosso Salvador em espírito, ele vai falar conosco. E isso é bíblico. Quando ele diz assim, entra para o teu quarto. Quer falar comigo? Quer? Você quer falar comigo? Você quer ter um momento comigo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo em secreto, que eu te ouvirei e te responderei. Entende, meus queridos? Aqui está nos trazendo isso, está nos fortalecendo dentro de nós o quão isso é vivo, o quão isso é forte, o quão isso é verdadeiro. Entende, meus irmãos? Será que nós estamos realmente buscando esse encontro com o nosso Criador e com o nosso Salvador? Será que nós estamos buscando ter esse momento com o nosso Pai e com o nosso Salvador? Você não acredita que se você for no mais íntimo do teu ser, com toda a tua sinceridade, buscar o teu Pai e o teu Salvador, eles não vão te responder? Eles não vão conversar com você? Essa história aqui, para mim, foi magnífica, como todas as outras que eu tenho lido. Mais uma história. Eu fecho esse livro, entendeu? Dizendo aqui para vocês como eu confiei, como eu acreditei nessa história. Não sei vocês, mas eu estou falando de mim, tá? Eu estou falando de mim. Que história linda. Que eu acredito bem que o Pai já deixou convicto dentro do meu coração. Que todos fiquem com o nosso Pai Yahweh e o nosso Salvador Yahusha, que Ele venha nos abençoar a nossa noite, o nosso dia, o dia que você estiver assistindo, seja a hora que for, que Ele te abençoe, que Ele te guie teus passos, te proteja, te dê livramento todos os dias, onde quer que você esteja, e
que você tenha um verdadeiro encontro com o teu Pai, com o teu Criador, Yahweh, e com o teu Salvador, Yahushua. Tá bom? Um bom anoitecer para todos.